muito bom dia a todos. Mais um sábado no programa A Leva Cultura Viva, trazendo a cultura através da música e os artistas que a gente tanto gosta. E vamos saber um pouco da história de uma cantora que tem uma das vozes mais marcantes da música paraense. Começou desde cedo, começou ainda na infância e hoje é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Pará. Estou trazendo essa mulher. Eu sou fã de muito tempo, acompanhava de trios elétricos. Querida Lucinha Bastos, bem-vinda, minha amada. Nada, meu amor, obrigada pelo espaço aqui, pelo convite. Vamos conversar, tem muita história. Muita história mesmo. Vamos te rever, viu? Também, amada. Lucinha, você começou a carreira muito cedo como criança ainda, né? Sim, 7 anos de idade, cantando baile infantil de carnaval com a Sayonara. Nossa! Qual a maior lembrança que tu tens dessa época? Nossa, eu acho que naquela época o carnaval era diferente, né? Totalmente diferente, era coisa assim, muito... Eu cantava em todos os clubes da cidade. E eu comecei no Clube dos 200, onde hoje é o Shopping Center Castanheira, né? Sério? Era um É, clube era o ali? Clube dos 200 lá. Nossa! Funcionários da Petrobras. E aí era aquela coisa de todo mundo de mão dada, muita serpentina, confete, muita marchinha, frevinha, né? Essa coisa assim, E a era muito... criançada naquela época já curtia o verdadeiro carnaval. Totalmente, totalmente. O salão lotado e era sempre assim muito... eu tenho isso na minha cabeça, assim, aquela roda enorme, várias rodas assim no salão, todo mundo de mãos dadas, brincando carnaval. Fazendo balanceio e tudo. Fazendo, Que massa, foi mano. ali que eu comecei. Lucínia, você vem de uma família musical, né? O quanto essa herança influenciou na sua formação artística? Total, né, eu digo que não foi indireta, foi direta, né, eu morava com os meus pais, numa casa de altos e baixos, a minha avó morava na casa de baixo, onde a Sayonara ensaiava. Então eu lá em cima ficava ouvindo o ensaio e ficava louca para Já tinha descer. vontade de participar. Já ficava, quando meu pai via, eu já estava lá embaixo, atrás da caixa de som, já querendo cantar. Então é uma coisa, assim, muito direta. E aí, aos poucos, né, com a convivência com os próprios músicos da Sayonara, né, tantos músicos maravilhosos que passaram pela banda e o aprendizado que eu tive e agradeço a minha vida inteira por isso. Então, muito forte. Nossa, imagino. Agora, você é muito jovem, também saiu de Belém direto para o Rio de Janeiro, né? Sim, Foram novas experiências, representou a sua construção como artista também? com certeza. Eu gravei primeiro, antes de ir para o Rio, eu comecei a cantar, mas como crooner da banda Sayonara mesmo, né. Aí gravei um disco, ganhei festivais aqui em Belém, aí gravei um disco com 14 anos, foi o meu primeiro disco compacto duplo. Depois eu gravei um disco do Alipe Martins, um vinil, né, de bregas do Alipe Martins, e aí fui embora com 18 anos, muito nova, né, ainda não tinha, talvez um preparo para encontrar o que eu encontrei por lá, porque, não é fácil. Um mercado totalmente diferente. Totalmente, porque hoje você já conseguiu, a gente já conseguiu se colocar, né, no mercado, mostrar a diversidade cultural, mostrar a força da cultura amazônica, as pessoas já têm aquela vontade de vir para cá e de consumir a nossa cultura. Naquela época era muito, tudo que acontecia era Rio e São Paulo, a gente chegava para mostrar alguma coisa. Eu sei porque eu passei por várias situações de Preconceituosas? por exemplo, fui mostrar uma fita, naquela época era fita, né, Fita levei cassete. uma fita demo com umas músicas, e uma das músicas que eu levei, que eu falei: "Essa aqui vai arrasar, eles vão adorar", que era Porto Caribe. "Eu sou de um país que se chama Pará", e o presidente da gravadora, nunca esqueço, ele olhou para mim e disse: "País, Lucinha? Aí fica difícil, né?". "Não, aí não". Sabe, sempre achando que as músicas eram muito regionais, eles sempre queriam uma coisa mais universal, falando muito, do Brasil, e a gente sempre colocado assim de lado, de fora do mapa, né. Aquilo ali magoa, né, porque você tem aquele amor, aquela paixão, e eu não conseguia, me colocar, fazer com que eles entendessem a importância
né, das letras, da poesia e de tudo nosso aqui. Então eu tive essa dificuldade, muita dificuldade. Aconteceram coisas maravilhosas. Eu gravei o terceiro disco, eu gravei lá no Rio de Janeiro, com direção do Sebastião Tapajós, arranjos do Gilson Peranzeta, que foi maestro do Ivan Lins muito tempo. Eu digo que eu não conhecia Elis Regina, mas o Luizão, baixista da Elis, tocou nesse disco comigo. Assim, foram momentos muito bacanas de aprendizado, de fortalecimento da minha carreira. Ganhei festivais e tudo mais, mas realmente era complicado quando começavam a querer me impor um rótulo que nem eu sabia, né? Era muito nova. As pessoas perguntavam muito sobre estilo e eu não Você sabia. canta o quê, né? Você canta o quê? É, e eu disse: "Olha, eu sou eclética". Eu sempre falo isso, né, eu brinco. Essa palavra depois ficou pesada para mim. E lá eles não queriam nada eclético, era Não, tudo eles queriam que eu tivesse uma identidade, né, eu tinha que ser ou uma cantora romântica, e eles davam esses exemplos. "Olha, a Sandra de Sá, ela tem um estilo, né, mais do funk daquela época, né. Eh, o Roberto Carlos é um cantor romântico, a Simone é uma cantora romântica, a Joana é uma cantora romântica, a Alcione é uma sambista". Então, a Marina é pop rock, então você precisa se encontrar. Se você não achar a sua identidade, é complicado, você precisa ter um estilo. E aí, que estilo que eu ia dizer que eu tinha se eu fui crooner de banda, cantava tudo, pra mim tudo era banda maravilhoso. baile, né? Banda Cantando de baile, tudo. cantava de tudo, né. Eu tive muita dificuldade de compreender até hoje eu acho que eu não sei qual é o meu estilo. Eu É sempre o pergunto estilo para as pessoas: Pará. "Qual é o meu estilo?" É Eu o não estilo sei. Pará. Você canta muito, muito profissional a Amazônia. Isso é muito lindo, Lucinha. É o que eu visto, porque tá dentro de mim também, né. É uma coisa que eu gosto, que me faz bem, né. É isso é identidade. É, Amazônida, né? cantar. E assim, dentro das composições de compositores paraenses, eu canto romântica, eu canto samba, né, porque eu cantei Billy Blanco, samba, cantei, Foi Assim, do Paulo André Rui Barata, é uma canção romântica, né. Então, eh, depois eu regravei uma música em pop rock, né, de um compositor daqui, então fica meio difícil. Será que é porque as composições são os compositores daqui, então, que não pode, né? Então eu tinha essa dificuldade. Aí ganhei festivais, né, muito importantes na minha vida também, e recebi umas propostas, assim, de fazer um disco só de música sertaneja, na época que a Roberta Miranda fez um grande sucesso, era a única cantora no Brasil, né, música sertaneja, e me convidaram para fazer por outra gravadora. Eu falei: "Não, não dá", porque eu ficava só pensando que eu ia ter que subir ao palco, eu ia ter que subir no palco, cantar 2 horas de show só com aquela música, só com aquele estilo. Uma coisa que você não se identificava, né? Não me identificava, porque se fosse num baile, eu escolhesse uma música ou outra sertaneja, ia, né, mas fazer 2 horas só cantando música sertaneja não era a minha, né. Falei: "Não, não vai dar certo". Aí depois passou um tempo, aí eu recebi um outro convite para gravar Lambada, porque o Beto Barbosa estava estourado e não tinha nenhuma cantora na época também estourada de lambada. Aí lá veio na minha cabeça de novo: "Mas eu vou ficar 2 horas num palco cantando só lambada?". E eu adoro lambada, tá. Mas não, também não é a minha. Até que depois de tantos trabalhos, assim, eu também me orgulho de ter feito, de oportunidades que eu tive no Rio no eixo Rio-São Paulo, também nas Guianas, viajei com o Sebastião, com o Billy Blanco, fizemos muitos shows no Rio também, mas aí chegou uma hora, eu falei: "Olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que a minha história não está aqui. Eu tenho que voltar para Belém". Mas é engraçado, uma coisa que eu vou comentar contigo, eu já queria ter voltado, mas eu tinha um certo receio ou vergonha, não sei, de voltar sem aquele alcance do grande sucesso, porque toda vez que a gente sai daqui, a gente vai procurar esse sucesso, essa carreira nacional, né. E eu não tinha conseguido isso. E eu ficava pensando: "Como é que eu vou voltar agora para Belém?". Vão dizer: "Olha, voltou, não conseguiu, né". E meu pai que investia, nossa, meu pai sempre foi o meu maior fã.
sempre que eu tive oportunidades assim, ele sempre estava ali, né. E eu ficava pensando: "Poxa, vai ser uma decepção para o meu pai eu voltar para Belém. Poxa, minha filha não conseguiu, né, E conquistar". teve essa frustração da sua Eu parte? fiquei não, eu tinha preocupação com os outros. Uhum. Eu não estava frustrada, eu estava frustrada em ficar lá fazendo o que eu não estava feliz, em ficar fazendo, de repente, o que eles queriam que eu fizesse, isso estava me incomodando. Chegasse a gravar faixas no CD do Alípio Martins que era lambada, Era era brega, era brega. era brega na época. Com 17 anos eu gravei o disco vinil, só com músicas do Alípio Martins. Era um outro tipo de brega, era um outro brega, não é bem esse que a gente é porque foi mudando, né. Várias vertentes, né? É, várias vertentes, era um outro tipo, assim. E mas assim, eram algumas músicas eu gostava mais do que as outras, mas a minha história era ficar cantando muito tempo a mesma coisa, não poder variar o repertório. Eu queria colocar outras coisas, outras músicas e os produtores: "Não, tens que cantar só isso". Tinha que andar conforme eles determinassem, né? Então era uma coisa muito pra mim começou a pesar. Até que um dia eu falei: "Não, eu tenho que ter coragem". E aí falei eu tinha 25 anos eu acho, faz tempo. E aí eu conversei com meu pai por telefone, falei: "Pai, eu queria lhe falar uma coisa, eu não queria lhe decepcionar, mas eu não quero mais ficar aqui, eu queria voltar para Belém". "Minha filha, você faz o que você quiser, se você não está feliz, vem para Sendo cá". maravilhoso. Meu pai e minha mãe, nossa, sempre me deram, assim, toda estrutura, né. Aí eu voltei. E aí quando eu voltei, eu comecei a querer me encontrar, né. Vamos lá agora, vamos ver. Aí comecei a ouvir as músicas, tal. Antes eu precisei fazer uma banda, montar uma banda para voltar pra noite, para ganhar minha grana. E aí eu montei a banda e na época tinha um lance de pop, aí eu comecei a fazer um show chamado Antes Pop do que Nunca, na Scapoli, era uma casa noturna e tal. O Desi conhece bem, né, o Desi? Escapa. É, aí fui cantar Scapoli, Oleolá, né, cantei acho que no Kalamazoo, eh, bolero, várias casas noturnas, e comecei a fazer um repertório meio eclético, como eu falo, né, Já com a tua colocando identidade, como você queria. colocando eu sou uma intérprete brasileira, eu sempre falo isso, né. Então, reunindo composições de vários compositores de diferentes estilos que eu gostava de cantar, que eu gostava de ouvir, que eu queria cantar. Mas essa coisa do baile tinha isso, né, de você ter que cantar blocos, fazer popurris de estilos que estavam ali naquele momento fazendo sucesso, porque as pessoas iam para o baile, elas queriam dançar. E aí veio a história do axé, né. E o axé me pegou e dizia: "Gente, eu não gostava de axé, eu gostava de uma música ou outra, mas não era muito assim aquilo". E aí meu pai falou: "Olha", aí eu tinha uma cláusula no meu contrato, que eu cantava tudo menos axé. Nossa, Tinha isso, forte isso, hein? tinha isso, é. Não, porque eu não queria enganar ninguém, né, Sim, então eu não sim. queria que o cara me contratasse, chega lá na festa: "Olha, canta axé". Não, olha, no meu contrato eu te falei que eu não canto, né, então não adianta, é igual hoje, se me contratarem eu não faço mais bailes, né, mas hoje se me contratarem as pessoas já sabem qual é o meu repertório, então não vai adiantar, me pedir para cantar alguns estilos aí, uns funks aí do eu não vou, não vai rolar, né. Agora um detalhe, gente, imaginem que ela me conquistou cantando axé no Trio do Bento, no Rebentão, Mas tem essa então foi na história aí. política, né? Tem essa história, porque aí foi o seguinte, quando aí eu entrei, aí tinha esse negócio que eu não queria e tal. Aí meu pai me chamou e disse assim: "Olha, Lucínia, vai ficar difícil te vender teus shows, vender o teu trabalho, porque, as pessoas querem ouvir axé, então pelo menos um bloco, 2 tu tens que colocar". E aí, coincidiu de uma época que tinha teve a campanha política do Jarbas Passarinho, Sim. a governo do estado, era o Jarbas e o Almir, né. E aí vieram me chamar, porque já tinham me visto cantando, aí eu comecei a cantar os axés lá e tal, aí me viram cantando no Oleolá. "Olha, bora fechar para fazer uma campanha política no trio elétrico", aí eu comigo: "Nossa, trio elétrico é pesado, é pesado, hein, mas vamos lá então, vamos para trabalhar, vamos lá". E aí eu fechei, né, fechei esse contrato.
e fiz a campanha toda do Jarbas Passarinho. Mas aí também, assim, é engraçado, né, Toninho? Eu vesti aquilo, assim. Eu Você fazia com paixão, é. internalizava, né? Eu fazia com paixão mesmo, eu fazia legal. E aí Era fiz no Bar do Parque, gente. No Bar do Parque o Bar do vento Parque, estacionava no ali o trio. Mosqueiro. Mosqueiro também era uma Era loucura. uma loucura. E aí eu fiz e tal. Quando acabou a campanha e tal, passou. Aí eu falei, bom, agora eu vou. Chega, só isso não é minha cara. Eu vou tentar Foram fazer meses, outras né? coisas. Foram meses. Eu vou tentar fazer outras coisas e tal. Só que aí não deixavam, né? Era sempre essa coisa da moda, né? Não, o que tá na moda agora é isso. Eu digo, é isso. Então eu parei. Aí eu parei. Falei, olha, acabou a banda. Acabou, eu não quero mais cantar isso. Não é isso que eu quero cantar. Hoje eu brinco, eu digo assim, gente, vocês imaginam? Hoje eu vou fazer 59 anos depois de amanhã. Vocês imaginam eu cantando no Oleu lá, Tchaco, eu tô em cima, tô embaixo. É, Sabe? gente, Aí esse é não. o clima, esse é o clima do nosso programa Alepa Cultura Viva. E Aldeci, muito bom dia, Aldeci. Um sábado abençoado para você também, bom final de semana. Vamos ouvir, Lucinha, vamos? Como é que tá a playlist aí? Atravessei 7 montanhas pra chegar numa, porque nasci para bailar. Abri veredas e cancelas pra poder passar, porque nasci para bailar. Danço bolero, danço samba, danço tcha-tcha-tcha, porque nasci para bailar. E no Raimundo, com a virada desse mundo, vou no raso, vou no fundo, mas um dia eu chego lá. Rodo bandeira, dou pernada, dou rasteira, toco samba e frigideira, tapaqui. Porque nasci para bailar. É porque nasci para bailar. Porque nasci para bailar. Porque nasci para bailar. Atravessei 7 montanhas pra chegar numa, porque nasci para bailar. Abri veredas e cancelas pra poder passar, porque nasci para bailar. Danço bolero, danço samba, danço tcha-tcha-tcha, porque nasci para bailar. E no Raimundo, com a virada desse mundo, vou no raso, vou no fundo, mas um dia eu chego lá. Rodo bandeira, dou pernada, dou rasteira, toco samba e frigideira, ataque e dançar, porque nasci para bailar. É porque nasci para bailar. Ah, é porque nasci para bailar. É porque nasci para. E no Raimundo, com a virada desse mundo, vou no raso, vou no fundo, mas um dia eu chego lá. Rodo bandeira, dou pernada, dou rasteira, toco samba e frigideira, tapaqui. Porque nasci para bailar. É porque nasci para bailar. Porque nasci para bailar. É porque nasci para bailar. Porque nasci para bailar. Porque nasci para bailar. Porque nasci para bailar. É porque nasci para bailar. Porque nasci para bailar. Porque nasci para bailar. Porque nasci para bailar. É porque nasci para bailar. Porque Nasci para bailar. Porque eu sei cantar as músicas dela todinha. Sou fã demais. Tem a Mambué, a Força de expressão para quem sabe dançar. Daqui a pouco vamos tocar também aqui, Ah, né? legal. Ai, Lucinha. Pois Como é, é que- aí só para dar continuidade ao que eu estava falando, Hum. e aí eu fui, aí parei, né? Falei, olha, eu não quero mais então. Já que só é para cantar o que tá na moda, não quero, vou dar um tempo e surtei, disse que eu não ia mais cantar. Aí veio uma proposta da Assembleia Paraense com o Edir Proença, estava fazendo um projeto lá de, tipo, não sei o que, barzinho, né? Som do barzinho, uma coisa assim, dentro da Assembleia. E me perguntou se eu queria. E foi quando eu conheci, na campanha dos Jarbas, eu conheci o meu marido, né? O Gerson.
E o Gerson toca muito violão. E aí eu comecei a cantar com ele algumas coisas e tal. Pô, bora montar um show só com as músicas que eu gosto. Aí o Gerson, vamos lá. Aí fizemos o Assembleia, foi um sucesso o show. Daí eu enveredei para os barzinhos, porque foi na época, né, que era Parlamento, Local, Chopp Mil, Liverpool, Colarinho Branco, tudo que é barzinho. Colarinho Branco, era maravilhoso. Aí eu fui e comecei a cantar cachaçaria, em tudo que é barzinho. E eu levei pro barzinho as músicas que eu gostava paraense. Então eu levei pro barzinho, pra você ter uma ideia, carimbó, que naquela época não se tocava carimbó. E eu levei pro barzinho carimbó. Daí, no barzinho, eu cantando, um dia, no Colarinho Branco, estava lá o Wilson Souto Júnior, presidente da gravadora Atração, vendo o show. Desculpa, quando acabou, ele disse que ele queria falar comigo. Aí ele disse, eu tô aqui, eu assisti o show, 2 horas de show. Eu não conheço praticamente nenhuma música e todo mundo cantou contigo. Que músicas são essas? São músicas do Pará, de compositores paraenses. Vamos fazer um disco? E daí surgiu o Canta Amazônia, em 97. Só com a famosa MPP, Música Popular Paraense. Só com as músicas. Lucine, ao longo desses quase 50 anos de carreira, o que foi mais decisivo para a tua permanência e relevância no cenário musical? Primeiro, o amor que eu tenho pela música. Eu sou apaixonada, né? Não me vejo sem cantar. Hoje eu sou nutricionista também. Atuo como nutricionista. Acompanho pelas suas redes sociais sobre isso, viu? Eu atuo, né, como nutricionista. E as pessoas às vezes dizem assim, aí tu largaste? Não, de jeito nenhum. Eu acho que hoje eu já sou apaixonada pela nutrição, mas se eu precisasse realmente ter que escolher entre as duas, eu acho que a nutrição ia perder, porque eu não consigo me ver sem cantar. Eu acho que a arte, ela é fundamental para a transformação da vida das pessoas para melhor. E eu sei que eu participei disso na vida de muita gente ao longo desses anos. Não só eu, como todos os artistas. E vários depoimentos que eu gostaria de ter aqui, assim, para mostrar. Sei lá, exemplo, uma vez eu fui fazer um show que era no Teatro Margarida Esquivazapa, um show Lucínia Bastos canta Dalva de Oliveira. E aí, era a Era do Rádio, o projeto. Então, lotado de idosos, né? E aí uma idosa chegou comigo no final e disse assim, Lucínia, obrigada. Obrigada. Olha, você transformou a minha noite. Eu estava muito triste e tal. Porque as pessoas acham que velho só gosta de hidroginástica. Aí eu gosto de show, sabe, Lucínia? Muito obrigada. E assim ela muito feliz. Em outros momentos também, das pessoas chegarem e dizer que, sabe, estavam tristes em casa, não queriam sair, mas saíram e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu saí, vou voltar outro para casa. Né? Pessoas que se conheceram nos meus shows, que casaram ao som das minhas músicas. Enfim, a gente saber que leva essa alegria, que leva a reflexão, que leva conteúdo através da arte. Então isso para mim é apaixonante. Agora, bora falar de identidade musical e a cultura amazônica, né? A MPP, ela é muito forte, ainda mais com também a união tua com o Nilson e junto com o Marco Monteiro, com Trilogia. Vocês 20 anos já. Cantam a Amazônia através das lendas, da música, de tudo. Toda a Amazônia vocês cantam e é apaixonante, é viciante, eu costumo dizer, porque são músicas lindas que tocam o coração da gente. Nós que somos da Amazônia, fazemos parte da Amazônia. Tivemos a COP30, onde o mundo veio para cá, se encantou. E essa identidade? De perto, né, como é que você define ao som que construiu ao longo dessa carreira? Acho que é isso, é a determinação, é o amor. Eu acho que sem amor você não faz nada. Você conhecer um pouco, ter a consciência da importância da tua cultura, né? Da importância que você tem para levar a consciência de tantas coisas para os jovens, tantos bate-papos culturais que eu tive nas escolas, né? Em coisas que às vezes... Hoje não tem mais, né, Lúcia? Não tem mais, né? Mas que a gente ia conversar e das pessoas assim ficarem fascinadas, sei
sei lá, uma coisa, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou para produtores de fora do estado. Assim, gente, o Pará é um país realmente. A gente tem, por exemplo, Juruti, que tem aquele festival maravilhoso das tribos Munduruku e Muirapinima. Nós já tivemos a honra, a trilogia de gravar um CD só para Juruti e fomos para o festival maravilhoso. Para você ir para Juruti, para você chegar em Juruti, às vezes é mais distante do que você ir bem aqui, pega um avião, vai ao Rio de Janeiro, ou às vezes locais aqui dentro do Pará, que você vai a Portugal, é mais perto do que você ir. Para você ir a Afuá, você sai de avião, vai para Macapá, né? Você sai do Pará para pegar uma lancha e voltar para o Pará para chegar em Afuá. Através das águas, né? É, né? Então, assim, por exemplo, a riqueza das pessoas que trabalham com, por exemplo, as quadrilhas, né? Com os nossos boi-bumbás, os pássaros juninos, né? Tudo que é igual um pouco o carnaval, né? As pessoas passam o ano inteiro, né? Para montar um roteiro, montar o que vai falar, do que vai contar, qual é o conteúdo, para poder ver figurino, para ver a música, a coreografia. As pessoas largam um pouco os seus lares para estar ali em comunhão com outras pessoas que têm o mesmo objetivo, divulgar a cultura, e gostam. Então, assim, é muita coisa. Então, quando você para, que você vê a quantidade de projetos que a gente tem dentro do estado, né, com todas as grandes festividades, Festival do Camarão, os Pretinhos do Mangue, Sim, os Cabeçudos de São Caetano de Odivelas, o Sairé de Santarém. Gente, a Marujada de Bragança. Uma riqueza cultural maravilhosa. Essa riqueza, ela é tão grande, e você saber que faz parte disso é motivo de orgulho, e você quer passar para as pessoas, né? Isso não pode morrer com a gente. Sem dúvida. A gente tem que mandar. Lucínia, hoje é sábado, o povo tá em casa, tá no carro, tá pela rádio, tá pelas plataformas digitais. Então, essa brasileira aí, filho, essa que eu gosto. Aí. Falando em... Esse programa vai ser exibido sábado 28. Pouco de amor, vindo a bem brasileira, beija. Moreno na cor, temperado com seu desejo forte. Tupiniquim, banhado de lua cheia. É a virgem do mar, a nora da sereia negra. Nem coisa cunhã, a beleza mais verdadeira. Beleza, Oxumaré, a real natureza dela. A feiticeira do olhar tinhoso, nas volúpias do amor. A morena gostosa, cheirosa da praia, a guerreira Iracema. Nosso amor, abaixo do Equador, é a mulher, bem mulher, a brasileira. É a mulher, bem mulher, a brasileira. O malacacá deu açaí, um pouco de amor, vindo a mim brasileira, beija. Moreno na cor, temperado com seu desejo forte. Tupiniquim, banhado de lua cheia. É a virgem do mar, a nora da sereia negra. Nem coisa cunhã, a beleza mais verdadeira. Beleza, Oxumaré, a real natureza bela.
feiticeira do olhar tinhoso, nas volúpias do amor. A morena gostosa, cheirosa da praia, a guerreira acima do amor. Nosso amor, abaixo do Equador. É a mulher, bem mulher, a brasileira. É a mulher, bem mulher, a brasileira. O malacá deu açaí, Palma da mão. Tchau, tchau, tchau. Um abraço pro Lucinha. pessoal das quadrilhas, pras missas juninas. Lucinha, como é que o público de fora recebe a sonoridade amazônica? Olha, é engraçado que em 2005 eu fui para a França. Foi o ano do Brasil na França. E eu fui representar o Pará. Nos montamos, foi o Almezinho Gabriel foi também. Uma banda maravilhosa. Trio Manaria, Adelberto Carneiro, Davi Amorim, Pardal, Cauás. Maravilha. Só os feras, hein? A minha, Só a nata dos músicos. isso. A minha preocupação, bailarinos e tudo mais. E a minha preocupação grande era porque eu brinco muito nos shows, gosto de contar piada e tal. E eu falava, gente, eu não falo uma palavra de francês. Vai chegar lá, eles não conhecem a nossa música. Como é que vai ser esse show? Eu estava muito preocupada. E assim, preocupação à toa, porque eles ficam apaixonados, eles adoram a nossa música, a coisa da percussão. Eles ficavam encantados com o Trio Manari. Eles iam pro meio do salão dançar com as meninas, aprender o carimbó. Essas pessoas gostam muito. É uma música muito rica, muito diferente, eles gostam muito. O projeto Trilogia, ele marcou uma fase importante, né? O que representa na sua história o Trilogia? Olha, a Trilogia são 3 amigos e irmãos, né, que se uniram para fazer um trabalho. Um é fã do outro. Graças a Deus não existem estrelas na Trilogia. Nós somos extremamente parceiros. E o que é legal é que a gente, essa troca de experiência, a gente acaba aprendendo um com o outro, né? Vou te dar um exemplo. Quando a gente vai gravar alguma música aqui, sei lá, Flor do Grão-Pará, quem gravou essa música? Lucinha. Então na Trilogia, Marquinho, tu que vai cantar, né? A música, aí tem uma outra música que foi gravada pelo Nilson, então agora eu que vou gravar. O Marco gravou o Nilson canta. E isso faz com que a gente também mude um pouco os arranjos, né? Isso dá um saborzinho a mais, porque às vezes a gente cantar muito tempo a música no mesmo arranjo, tem gente que às vezes fala, né? Poxa, não enjoa? Não é uma questão de enjoar, mas a gente às vezes sente a necessidade, né, de mudar. Então, isso é bacana. A convivência é legal, a gente se diverte muito. E é isso, essa troca de experiência, de energia é muito importante. Acho que para a carreira dos 3, né, foi um divisor de águas mesmo. Coisa boa. E Aldeci tá tocando uma música linda que ela gravou com o Jorginho da Sayonara. É os Passa-Vida, né? Passa-Vida. Vamos tocar? Os Passa-Vida, Isso. aqui na Rádio Alepa. Programa Cultura Alepa Viva. Quando o sol chegou, clareando o dia, foi pra me socorrer.
saber da noite que eu vinha. É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Uma noite em claro e o claro da noite bem depois. O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro, o amor é assim. Eu quis você pra mim, eu quis você pra mim. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde os passa a vida e é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. Oh, minha solidão, ai, minha solidão. Peguei pra cantar na beira de rio meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei sobre o meu verso, o violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você aqui. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde os passa a vida e é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. Oh, minha solidão, ai, minha solidão. Peguei pra cantar na beira de rio meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei por sobre o meu verso, o violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Se eu debrucei por sobre o meu verso, o violão, um beijo no tempo segurei e É como eu guardei. sempre falo, a Lucinha ela tem uma identidade vocal muito forte, mas muito forte. Não tem como você ouvir uma música com a voz dele e não falar, é a Lucinha Bastos. Oh, meu Deus, É. obrigada. Lucinha, e essa música? E nessa música eu tinha ouvido um amigo cantar e gostava muito dessa música. E esse meu amigo, ele dizia que essa música era dele. E quando meu pai me chamou para cantar, para fazer participação no Sayonara, cantas uma música, bora gravar? Vamos, mas eu não tenho a música. E eu falei assim, eu tenho uma música, eu vi um amigo cantar uma música, eu gostei. Vou lhe mostrar, e meu pai adorou a música. Vamos gravar? Vamos. Quando nós tínhamos a L Bastos na época, quando eu pedi para a editora mandar para ver autorização, né, pagar os direitos autorais e tudo, quando chegou na empresa, chegou a música, né, Passa a Vida, Rambold de Campos e Osmar Júnior, 2 compositores amapaenses. Aí ele falou, são esses teus amigos? Eu disse, não. E o teu amigo? Eu disse, não tá aqui, então não vamos colocar o nome dele, vamos respeitar os compositores, né? Aí eu não entendi nada, aí tudo bem, vamos lá, gravei. Mas o engraçado disso é porque uma vez eu conversando com esse meu amigo, eu perguntei para ele, o que é os passa-vida? Ele disse, sabe aqueles passarinhos que ficam no fio assim na rua? Aqueles passarinhos, eles são os passa-vida. E eu, beleza, acreditei, né? Ficou, né? Passou e tal, aí gravamos o Vou ser Sayonara. sincero, eu sempre pensei que fosse passarinho também, viu? Foi? Sempre, minha vida toda. Agora que eu tô sabendo a verdade aqui. Aí ele falou, não, mas até então, né? Tá, os passarinhos, beleza. E aí passou, quando eu fui a Macapá, eu encontrei o Rambold de Campos. E ele elogiou muito a gravação da Sayonara e tal, agradeceu. Eu disse, poxa, que bom que você gostou e tal. Aí ele pegou e disse, só tem uma coisa, né, Lucinha? Vocês gravaram com o título errado, né? O nome da música não é Os Passa-Vida. Aí eu falei, não é Os Passa-Vida? Como é que é o título da música? Ele disse, o nome da música é Nos Passa a Vida. A vida passa por nós.
Aí eu falei, mas e os passarinhos? Estão voando. Aí ele disse, que passarinhos? Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu pedi desculpas para ele, porque eu disse, olha, graças a Deus nós gravamos e colocamos os compositores, mas assim, eu realmente foi uma falha minha. Eu não reparei o título e eu que coloquei sem querer. Acho que também de tanto ouvir o colega cantar, eu... Lucínia, a sua obra ela foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Pará. Isso é um título muito importante, muito honroso. O que significa para você esse título? Olha, quando eu soube, eu achei que era até um engano, né? Porque não que eu não valorize o meu trabalho. Eu sei tudo que eu lutei até aqui, né? Tudo que eu fiz, acho que tem uma importância muito grande. Mas, para mim, ter a obra reconhecida é uma coisa muito importante de equipe, sabe? Time. Porque desde o início, com apoio fundamental dos meus pais, da minha família, e assim, todas as pessoas que comigo chegaram até aqui, né? Eu não cheguei sozinha. Então eu precisei de músicos, arranjadores, diretores, cenógrafos, maestros, produtores, quem elaborava projeto, as rádios que sempre me deram abertura, que sempre me deram espaço, patrocinadores, as empresas, até as microempresas que às vezes me davam apoio e diziam, olha, Lucinha, é pouco, mas para te dar um apoio aí. Então, assim, acho que é muita gente que está ali comigo. E os compositores que sempre me confiaram suas obras. Porque eu, apesar de ser compositora, eu gravei... Tem 2 músicas minhas que são sucesso, né? Que é o Pra Dançar Carimbó e o Tarde Demais, que é uma composição minha, do Marquinho Duran, do Alex Fabiani e do Leandro Baixo. Pra dançar caramba, mexe a cintura pra trás, pra frente, né? Então, assim, fora essas músicas, das músicas realmente dessa obra toda, não são músicas autorais, são músicas de vários compositores que confiaram a mim as suas obras. Então, esse presente, né? Essa coisa desse título lindo, é um título que eu preciso realmente dividir com muita gente. E esse reconhecimento, Lucinha, Dos fãs, né? Claro, Os fãs claro. que lá atrás compravam o meu vinil, compravam o meu CD, a minha fita cassete. Hoje, eles divulgam, compartilham através das redes sociais, das plataformas digitais. Sim. Então, E fundamentais. esse reconhecimento, ele traz uma responsabilidade maior com a preservação da cultura amazônica? Agradecer, né, a deputada Lívia, que foi a responsável, né, por esse presente aí. Agradecer a todos os deputados que votaram, né, a favor. E sim uma responsabilidade enorme, porque é um peso, né? É um peso de você saber que você precisa continuar essa caminhada, você precisa continuar a transformar a vida das pessoas, a passar, né, esse conteúdo dessas músicas, a continuar contando essas histórias para as pessoas, para os jovens, para as crianças, para que eles consigam ter oportunidade também de saber a importância que a gente tem no nosso estado, na nossa Amazônia. Coisa boa. Lucínia, ano de 2026, você continua com os projetos Canta Amazônia Acústico. Porque o Canta Amazônia foi muito importante na minha vida, né? Foi meu primeiro CD, né? Que a gente até aí eu só tinha vinil e cassete, então foi o meu primeiro CD em 97. Depois depois eu fiz o Canta Amazônia 2 em 2000. E de lá para cá as pessoas falam muito, elas gostam muito. Eu tenho muito essa coisa assim das pessoas me encontrarem e dizer, Lucínia, eu amo o Canta Amazônia, eu estive no Canta Amazônia, falam muito do Canta Amazônia. Então, de lá para cá, já teve o Pimenta com Sal, Minha Aldeia, e eu resolvi revisitar esse show Canta Amazônia e levar. E a gente vai fazer dia 12 de março no Sesc Ver o Peso. Maravilha. E Tem vamos alguma voltar coisa pro nova? teatro. Tem algo novo, autoral? Não, Tá em porque gravação? eu queria mostrar, além das músicas que fizeram muito, muito sucesso, que são as mais tocadas, algumas músicas que tinha lá e que às vezes as pessoas não tocaram tanto quanto outras, né?
sei lá, exemplo, o Atalaia, né, do Guilherme Coutinho, o Mambo que você cantou ainda agora, Sim. né, que é do Dito e do Magé, foi um grande sucesso antigo da banda, do Grupo Oficina. E então tem algumas músicas assim que não ficaram tocando tanto, mas que as pessoas curtem, querem relembrar. Para com esse namoro do Pedrinho Cavalero. Grande Então, Pedrinho, grande nossa. Pedrinho, é. Então é isso. Lucínia, como é que você enxerga essa nova geração da música paraense? Eu não conheço todos. Às vezes eu fico um pouco preocupada de encontrá-los pessoalmente, às vezes passar e não cumprimentar alguém, né? Eles dizerem assim, poxa, mas é metida essa Lucinha. Mas eu fico morrendo de medo, porque eu sou muito desligada, gente. Pelo amor de Deus, eu sou muito desligada demais. Mas assim, os que eu conheço, né, os que eu tenho visto, gosto muito. Acho que é legal a iniciativa. Acho bacana eles quererem terem a preocupação com a estética, que eu acho que é bacana. Essa coisa da cenografia, eu acho que é bacana. Os vídeos mostrando as roupas, né, o figurino, né? Encontrei com a Zainara e ela também com figurino bem, bem amazônico. São as nossas referências. Eu acho que é bacana eles mostrarem, porque quando a gente que está mais, não vou dizer mais velho, mais maduro, quando a gente mostra, né? Pode parecer que é uma coisa, não, isso aí você está usando, mas isso é uma coisa que já passou, que é Cafona. o cafona, né? Mas não, eles estão, né, colocando. Eu acho lindo colocar a bandeira do Pará, eu acho maravilhoso. Eu acho legal isso. Nós Eu somos de um curto país muito, que se chama Pará. chama Né? Pará. Lucínia, depois de quase 5 décadas de carreira de estrada, o que ainda te move artisticamente? É achar que eu preciso e ainda tenho que mostrar, ainda tenho muita coisa para mostrar, Que sonho tu tens né? ainda com a música? Com a música, eu acho que é manter o que eu conquistei até hoje. Uma vez eu fui no programa do Raul Gil, quando eu lancei o Canta Amazônica, quando eu lancei o meu compacto duplo, eu fui no programa dele cantar. E ele disse para mim, fazer sucesso, não é difícil fazer sucesso. O difícil é se manter no sucesso. Eu acho assim, se eu tenho um sonho ou talvez uma vaidade, é que as pessoas consigam perpetuar, mostrar, divulgar o meu trabalho, né? E eu possa continuar cantando, E muitos, muito, muitos cantam as suas muito. canções, Que viu? venham os novos, que É no venham novo. os É novos, justamente mas isso, que a gente Lúcia. tenha oportunidade de mostrar também a turma que está aí de um tempão aí. É sobre isso, gente. Já estamos finalizando o nosso programa. E, Lucinha, vamos finalizar com um recado. Que mensagem você manda para essa nova geração, para os jovens artistas que estão começando no Pará? Ter certeza que é isso realmente que você quer, porque uma vez eu conversando com um jovem, e ele falava na época assim que ele tinha um sonho de fazer sucesso, né? Então eu falava para ele, mas o que que tu achas que pode te levar ao sucesso? Qual é o teu talento? E ele assim não tinha uma coisa específica. Ele tinha vontade de dar autógrafo, ele achava bonito fazer foto, aparecer na televisão, né? E eu falei para ele, mas isso não é isso que é sucesso, né? Buscar dentro de ti realmente o que pode te levar a isso, porque não é fácil. Para você dar autógrafo, para você estar na televisão, você passa por muita coisa. O artista tem que ensaiar, o artista tem que decorar a música, o artista viaja, sabe? E passa noites e noites de madrugada, sabe? Então, assim, é cansativo, é desgastante, e você precisa ter muito amor pelo que você faz, e todas as profissões, né? Então, procura ver se você tem uma habilidade em escrever poemas ou letras de música, ou se você toca um instrumento, vai atrás de um instrumento, ou se você dança, ou se você pinta uma tela, sabe? Hoje em dia, com a questão da internet, enfim, busca uma coisa que realmente te faça feliz e que, para ser sucesso. Sucesso não é uma coisa, não é só dar autógrafo e fazer Lucinha, fotos. eu te agradeço imensamente a tua disponibilidade de estar aqui conosco, contando um pouco da tua história. São mais de 40 anos de estrada, Mais de 40 é muita anos. história. Então,
Que você continue. Obrigado por você cantar a Amazônia, por fortalecer a cultura paraense. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Um grande beijo a todos vocês e muita música na nossa vida. E você que está ligado com a gente, muito obrigado. Sábado que vem estaremos de volta, às 9 horas da manhã, com a nossa cultura paraense através da música. Você é artista? Através da sua arte, você pode entrar em contato com a produção aqui para a gente trazer um pouco da sua história e, claro, cantar o nosso Pará. Eu quero agora, Aldeci, para finalizar, Belém Pará, Brasil. Até logo, até sábado que vem. Bom final de semana. Valeu. Destruir o ver o peso e construir com shopping inteiro. Vão derrubar o palacete pra fazer